Ufa! O negócio era Agora vai. bom. É o seu Instagram, tava bugando. Danado, rapaz. Mas, homem, vamos lá, né? Então vamos. Vamos lá. Então, pessoal, boa noite, né? Como eu vinha falando. O tema da live da gente hoje, né? Eu já vinha paquerando com o Tati, já havia um bocado de tempo, né? Pra gente ver se conseguia fazer essa live. Eu sempre pedia, né? Eu, não, peraí, vamos ver, a gente faz. Mas nunca tinha decidido, né? O momento. E aí, o nosso tema de hoje é mitos e verdades sobre alimentação e diabetes. Então, por que que a gente decidiu, né, fazer essa live, né, com essa temática? Porque eu, que sou diabética e muitos dos diabéticos, sofrem muito em relação à restrição, né, alimentar. E além da restrição que a gente já tem, as pessoas também colocam muita restrição, até as que a gente não tem, e isso é algo que chateia muito, né? Então, a gente chega nos lugares e vai comer alguma coisa, ah, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso. Menina, e você come isso se for reforço do jeito que o povo quer, a gente se alimenta de vento, né? Porque nada pode. Então, eu peguei, assim, as principais frases, né, de restrições que as pessoas impõem, né, para a gente, que a gente menos gosta. E aí eu coloquei aqui para a gente discutir com Tati, e eu gosto muito, Tati é minha nutricionista, minha amiga, minha parceira, né? E eu não tenho muita restrição, né, na minha dieta com ela, porque a gente adapta tudo, até o que eu teoricamente não posso comer, e em alguns momentos a gente ajusta para dar essa possibilidade, né, Tati? Então, a Sim. primeira coisa, né, que a primeira frase que as pessoas dizem em relação ao diabético é que diabético não pode comer doces. E aí, Tati? Pode ou não pode? Ou pode às Então, vezes? primeiro, boa noite. Parabenizar, né, você, em nome de todos os professores de educação física, né, que são profissões que são aliadas nesse cuidado com a saúde. Então, parabenizo você, Dani, que tem, né, todo um cuidado, uma qualificação, né, e muito amor no que faz. Então, vamos lá. Então, E aí, parabéns, demorou? seu dia foi ontem também, né? Até nisso a gente se Foi. encaixa, Então, né? até nisso é junto, verdade. Então, o tema da live realmente é algo muito legal, porque é o que eu vivencio tanto no consultório quanto no hospital. A gente vê até os pacientes internados mais debilitados, com muitos mitos, né, na cabeça, com muita restrição, com muita proibição. Então, para começar, eu quero dizer que, enquanto educador em saúde, né, tanto nutricionista como o professor de educação física, como médico, endocrinologista principalmente, eu acho que essa palavra proibido não deveria existir, né, em quem trata, quem acompanha o tratamento de pacientes com diabetes. Então, a questão do não pode comer doce, né, a gente pode dizer que é um mito, né, a gente não deve incluir doces com frequência na rotina, né, de alimentação do dia a dia de um diabético, assim como da população em geral. Mas, sim, é possível que dentro de um cardápio, de uma dieta bem calculada, bem harmônica, com, né, quantidades de carboidrato específico, e aí vai depender qual é o tipo de diabetes que eu estou falando, se depende de insulina, se não depende, né? Talvez o nutricionista restrinja por algum tempo, porque está com aquele controle glicêmico muito ruim, mas isso não é verdade, né? O paciente que tem diabetes pode sim comer doce, e aí a gente precisa orientar bem em qual momento, né, qual é a quantidade e qual é a frequência que isso pode acontecer. Mas, de forma nenhuma, existe o termo proibido, né? Por exemplo, se a gente for pensar em um chocolate, o impacto que esse chocolate, independente de ser do tipo, né, de ser do mais saudável, com um percentual de cacau maior ou não, mesmo tendo açúcar, vai ser totalmente diferente o impacto na glicemia se esse paciente consumir lá no meio da tarde sozinho ou consumir depois do almoço, né? Então, o impacto na glicemia vai ser bem diferente, porque a gente tem outros nutrientes lá no almoço, tem fibras, tem proteínas, tem gorduras, que vão desacelerar essa absorção da glicose, e isso faz toda a diferença no metabolismo. Então, não existe proibição, existe sim com que frequência, que quantidade, em que momento eu vou poder consumir isso. Perfeito. Tati, dá só uma ajustadazinha na tua câmera que tá cortando tua cabeça. Jason já colocou antes do boa noite se pode comer pipoca box. Eu não sei se Tô isso foi vendo. uma Já já ele vira recomendação, diabético. porque eu não como pipoca box. Já comi muito. Já passou essa época.
Já passei, eu já não como mais, Jason, pipoca box. Mas também pode, né? Em alguns momentos pode, né, Tati? Sim, sendo tudo é ajustável, acho que nada é proibido, né? Aí o paciente diabético tem que ter autonomia e entender, né, o quanto, como é que vale a pena ou não vale a pena, em que momento se está desse controle glicêmico que varia bastante ao longo da vida. Mas tudo pode ser permitido desde que bem dosado. Perfeito. A segunda questão, Tati, não pode. Isso aqui eu acho, eu vou deixar até você comentar. Não pode comer frutas como banana, melancia, laranja. E aí? Isso é muito comum, né, a gente escutar, inclusive no hospital, e infelizmente a gente ainda tem, tá mudando, mas aquela cultura do paciente sair do consultório médico com a listinha de alimentos proibidos e permitidos, baseados em índice glicêmico, tá? E aí o que é isso? Basicamente, índice glicêmico tem relação com a qualidade daquele carboidrato, daquele alimento. Só que a gente precisa entender qual é o impacto daquele alimento baseado na quantidade. Então, a gente avalia muito mais a carga glicêmica, que é como se fosse a qualidade corrigida pela quantidade. E aí entra muito essa questão das frutas. A gente vê muitos pacientes falando, não como banana nem melancia, porque tem um índice glicêmico alto. Né? E aí são duas coisas. Primeiro, que não tem do mesmo jeito do doce, não existe nenhuma fruta proibida para o paciente diabético, nenhuma. Né? O que a gente precisa organizar são as porções, né? O paciente não vai comer 3 bananas, não vai comer a melancia inteira. Então, existe a porção de forma individualizada. E mesmo essas frutas que têm, né, o índice glicêmico mais alto, quando a gente associa, por exemplo, uma banana com aveia, né, a melancia é algo muito de mito mesmo, porque o índice glicêmico é altíssimo, mas a carga glicêmica é bem baixa. Então, quando a gente corrige pela porção usualmente consumida, isso pode entrar tranquilamente, né, como todas as outras frutas na rotina do diabético, ou de quem quer emagrecer, quem tem resistência à insulina. Não existe nenhum tipo de restrição de fruta. A gente só precisa organizar também as porções. E também tem aquela coisa, né, Tati? As pessoas pensam na pessoa diabética, na pessoa hipertensa também, como se fosse uma molécula de glicose ambulante, perambulante pelo meio da rua, né? Ou então uma Isso. pressão. Então, assim, se a pessoa chega e diz, você não pode comer fruta, né? Aí você, por conta da questão da glicose, da carga glicêmica, aí olha a quantidade de nutrientes que você vai deixar de colocar, né? Justamente. Então, por Né? conta E disso, então, eu acho meio incoerente, né? com Essa certeza, relação. né? E aí não come a fruta e come o biscoitinho fit, porque tem lá dizendo que é integral, então perde Pois é. uma série de benefícios, né, das frutas in natura, mesmo as que têm menos fibras, uma série de antioxidantes, de vitaminas, de minerais, e tem toda a questão, né, que a gente não vai entrar em detalhes, mas a questão anti-inflamatória, né, que Exato. é importante para o paciente com diabetes. Então, não existe nenhum tipo de restrição de nenhum tipo de fruta para o paciente diabético. É simplesmente ajuste de quantidade mesmo. Exatamente. Tati, tem uma pergunta aqui. Eu estou seguindo a pauta, mas eu gosto de valorizar a participação do pessoal, né? Então, Jaciara está perguntando aqui se quem é diabético há pouco tempo pode reverter. Eu não sei se Jaciara está imaginando que, tipo, a alimentação, ela tem esse poder, né? Eu acredito que seja isso que ela quer saber. Que ela quer saber Sim. se a alimentação, ela tem o poder de reverter, principalmente uma pré-diabetes, né? Uma diabetes tipo 2, e aí? Então, a gente precisa entender realmente se a pessoa já é diabética ou não. Então, depois do diagnóstico de diabetes, então, o que é, né, o diabetes, pensando no diabetes tipo 2, que eu acredito que é a maioria do público. Né? Então, é aquela pessoa que, ao longo da vida, digamos que a gente tem um estoque de insulina, que é um hormônio que controla a entrada da glicose, né, dos nutrientes, de uma forma geral, para dentro da célula. E aí, ao longo do tempo, com predisposição genética, e principalmente com a questão do estilo de vida, né, de uma alimentação rica em carboidratos, sedentarismo, a questão de consumo de bebida alcoólica, esse paciente começa a falhar, tem uma quantidade de insulina menor, né, ou ter menos sensibilidade a ela. E aí, depois que existe o diagnóstico, a gente precisa controlar a vida toda. Alguns estudos vêm mostrando essa questão de algumas estratégias, que a gente vai falar lá na frente, né, de jejum intermitente, como reversão do quadro de diabetes, mas a diabetes é uma doença crônica. Uma vez diagnosticada, a gente vai ter o controle dela a vida toda. Quem está um passo antes do diabetes, né, intolerante à glicose, quem tem resistência à insulina, aí sim a gente consegue reverter, né, com exercício, com alimentação saudável, muitas vezes com
a utilização de medicamentos, a gente consegue melhorar essa sensibilidade à insulina e fazer com que o paciente não se torne diabético. Mas uma vez diabético, a gente precisa controlar, de fato, para o resto da vida. Exatamente, ela está dizendo aqui que há um mês ela recebeu o diagnóstico, né? É assim, quando a gente recebe é um baque grande porque muda muito, né? Dá uma reviravolta muito grande na vida da gente quando a gente recebe o diagnóstico e assim, a gente come de tudo, tem uma alimentação, né? Um estilo de vida totalmente diferente e aí a gente se vê obrigado a ter que modificar tudo, né? Em questão de saúde. Mas é algo que depois, no final, a gente vê que tem um lado bom, né? Não tem uma coisa Sim, ruim que não traga uma coisa boa, eu digo né? que a alimentação do diabético seria a alimentação que toda a A população ideal, deveria né? seguir, né? É Exatamente. isso. Era isso que a gente estava discutindo no grupo GAD hoje, RN. Tudinha, boa noite, Tudinha. Saudade de você, amada. Ela botou Oi, aqui. Gê. Vivendo a experiência riquíssima desse encontro, deixando aqui o registro da minha admiração por profissionais tão competentes. Parabéns, Tatiana. Obrigada, meu amor. Saudade de Obrigada, você. Gê. Parabéns pelo seu dia. Vamos Já a Ciara está para. compartilhando aqui, e aí eu realmente imagino, eu sei que isso é bem forte, mas você precisa ser acompanhado por profissionais que lhe deem autonomia e que você entenda dessa condição, tá? Então, resistência à insulina já não é diabético, como Araújo Sônia está perguntando aqui. Resistência à insulina é uma etapa, né, que se não for tratado, aí sim, a gente pode evoluir para o diabetes, tá? Resistência à insulina, sim, a gente consegue reverter. É o pezinho direito na frente, né? Aí o esquerdo tá atrás, É, aí tem que, e né, aí a gente está em organizar. controle, né? É a hora de dizer Na frente, assim, aí pronto. isso. Vamos lá. Essa aqui é interessante, ó. A gente deve controlar o consumo de carboidratos e optar por carboidratos complexos. Isso é mito ou é verdade, Tati? Super verdade, né? Então, no controle de um cardápio, de um plano alimentar de um paciente diabético, a gente precisa controlar a quantidade e principalmente a qualidade. Então, a gente tem estratégias que em algumas fases a gente usa uma quantidade menor de carboidrato, mas a maioria dos pacientes aderem para uma quantidade, digamos, normal, né, de carboidrato na dieta, e aí a gente controla a quantidade. E aí, o que seriam esses carboidratos complexos? São carboidratos que têm uma velocidade de absorção menor. Então, a ideia é que essa glicose seja liberada de uma forma bem gradual e o corpo não precisa produzir insulina, né, numa quantidade muito grande de uma vez só. Então, por exemplo, o carboidrato complexo são os tubérculos, as raízes, então a macaxeira, a batata doce, a aveia, o arroz integral, o pão, né? Então, às vezes a gente acha que o pão é um carboidrato simples, não. Ele tem uma carga glicêmica alta, mas o amido é um carboidrato complexo. Então, a gente precisa ter cuidado na qualidade, na quantidade, mas é pensar sempre em alimentos o mais in natura possível. Então, são tubérculos, raízes, grãos que vão ter esse carboidrato mais complexo. Então, a principal dica é realmente tentar fugir dos industrializados e escolher os alimentos in natura. Você falou de pão, coisa que você Oi, vinha Dani. falando Outra Dani. comigo. E aí eu gero uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta de muita gente, porque muita gente não gosta de comer o pão integral, né? Tem uns pães que para mim tem gosto de bucha, sabe? Bucha, eu nunca comi bucha, mas tem um gosto de bucha, né? E aí a gente ia conversando uma vez e você havia falando que às vezes o pessoal se preocupa tanto com a questão do integral e esquece que às vezes, dependendo da porção, o mais importante seria o que vem dentro do pão, né? Então você pode comentar alguma coisa em Sim, relação né? Então, a qualidade do carboidrato é sim muito importante, mas a gente consegue dar uma flexibilizada assim no plano alimentar com a quantidade de carboidrato específica. Então, por exemplo, logicamente é mais adequado a gente consumir um pão integral do que um pão branco, um pão francês, né? Pensando que esse pão integral já tem fibra, mas dificilmente alguém come pão puro, né? Então, quando a gente come um ovo mexido, um frango desfiado, um queijo, esse alimento já rico em proteína vai fazer com que a carga glicêmica dessa refeição, né, desse pão com ovo, por exemplo, já mude. Então, a gente tem que sair desse terrorismo nutricional, né, priorizando alimentos específicos e achando que tudo é proibido. Não. Dá para a gente encaixar assim, uma pessoa que ama pão não vai deixar de comer pão a vida toda, porque o pão vai ter um índice glicêmico alto, então a gente tem que pensar sempre na refeição, tá? Então, eu é achei mais complexo. Pode dizer, tá?
Pode dizer. É uma alimentação que, assim, o diabético precisa ter autonomia, precisa entender desses conceitos na prática, tá? Então, a gente pensa em priorizar. A prioridade seria o pão integral, sim, mas isso não quer dizer que um pão branco não possa entrar na alimentação de um diabético. Vai depender muito, como eu disse, da que fase ele está, com que ele come esse alimento, qual é a quantidade. Então, é muito individualizado. E as pessoas elas já têm, às vezes, uma certa distância entre nutricionista, porque a nutrição, antigamente, há alguns anos, ela era muito restritiva, né? Então, tem que ser assim, tem que ser assado. E hoje em dia eu acho bacana porque a nutrição ela mudou muito, né? E ela ficou muito mais flexível. E essa flexibilização, ela interfere totalmente na adesão, né, da dieta. Então, do que adianta muitas vezes eu ter uma dieta perfeita se eu não consigo realizar? Né? Então, às vezes, essas Sim, coisas que não seriam o ideal, mas a gente consegue encaixar, a gente encaixa, convive e aí adere muito mais, né? A dieta eu acho bem interessante essa nova com flexibilização certeza. da nutrição. Né? Tem aqui uma pergunta que isso até já vem sendo estudado, né? Isso no congresso do ano passado da SBD e esse agora que a gente assistiu, acho que você assistiu também, né? Sim. Sobre jejum intermitente. Né? Tem uma pergunta da Jaciara em relação a esse tipo de dieta. Né? Então, o diabético tipo 2 ele pode fazer jejum intermitente? Então vamos lá. Então existem várias estratégias nutricionais, né, para vários casos. E aí quando a gente pensa em diabetes, existe aquele mito de precisa comer de 3 em 3 horas, ou não pode fazer jejum. Pode. O jejum pode ser indicado quando o profissional acompanha o paciente, e aí é sempre pensando no diabético tipo 2. No diabetes tipo 1 é totalmente contraindicado, tá? Pelo menos por enquanto. E aí não dá para fazer da cabeça. Eu vou pular o jantar e o café da manhã, e aí, né, tem pacientes que tendem a ter hipoglicemia com uma maior facilidade. E também não adianta a gente pensar em horas de jejum, vou fazer 16, 18 horas de jejum, a gente sabe que o jejum intermitente bem feito consegue melhorar uma série de sinalizações que podem ajudar o controle glicêmico, mas não adianta a gente ter uma qualidade, no momento alimentado, né, quando a gente faz escolhas alimentares, a gente fazer um jejum de 16, 18 horas e tá comendo um biscoitinho fit, né, um doce numa quantidade maior. Então, como várias outras estratégias nutricionais, o jejum intermitente pode sim ser aplicado no paciente com diabetes tipo 2. Exato. E também tem a questão do diabetes tipo 2 que é importante, às vezes as pessoas veem, né, as dietas, as coisas, né, falando e quer fazer por si só. Né? E por mais que o jejum intermitente seja, tem alguns efeitos que são muito benéficos no diabetes tipo 2, também tem a questão do tipo de medicamento que a pessoa usa, né? Porque tem medicamentos que eles são Sim, mais hipoglicemiantes, então tem que ser sim. avaliado pelo médico. Se vai usar, se não vai usar, se pode, se aquela pessoa tem mais tendência a ter hipoglicemia, se a hipoglicemia dela ela é mais reativa ou ela é menos reativa, porque às vezes o perigo é que a pessoa que fica com hipoglicemia, ela não tem a sensibilidade, ela não é reativa, né? Então ela só vai sentir Sim. quando às vezes já desmaia, quando já está, né, numa hipoglicemia bem grave. E também, E às vezes, adesão, né, Dani? A palavra-chave é adesão. Né? exato, Será que, né, no seu ela perfil o jejum consegue. intermitente seria. Então a gente sabe que as estratégias. E outra coisa importante é que a gente não pode falar do efeito do jejum intermitente no diabético a longo prazo. A gente tem estudos Exato. mostrando eficácia e segurança a curto prazo. Então, o nutricionista está lá numa estratégia tradicional e, por algum motivo, vê que, né, precisa, de acordo com o paciente, com cada paciente, fazer um período de jejum intermitente. Então, do mesmo jeito que as low carb, né, do que as dietas tradicionais, o jejum intermitente precisa ser bem controlado porque a gente não tem o impacto dessas estratégias a longo prazo. Então, só pode ser feito com um nutricionista realmente acompanhando de perto todas essas repercussões, como você falou, por exemplo, da hipoglicemia. Exatamente. E eu acho bem interessante que agora, eu já vinha conversando com você há algum tempo, né? Porque essa questão de estratégia alimentar, ela por períodos curtos de tempo, ela é algo relativamente novo, né? Então eu já vinha pensando, acho que em alguma consulta nossa eu já vinha dizendo, Tati, e se a gente periodizar, porque na educação física a gente tem a periodização, né? Que é o planejamento, Na nutrição também. microciclo, macrociclo, que são as fases, né? Do treinamento, e que a Sim. gente para cada fase a gente determina um objetivo e segue, né? E aí
Eu já vinha, né, a gente já vinha conversando sobre isso antes de isso estourar, né? Esse boom de que a dieta Sim, ela passa a ser também planejada, seria a periodização da dieta, é algo que eu achei também fantástico, porque às vezes a gente na fase da dieta, a gente fica, caramba, eu vou passar com essa dieta, mas essa dieta, sei lá, vou passar 40 dias, e às vezes, dentro do próprio planejamento da dieta, na semana, ó, de semana tal, você tais dias vai fazer esse tipo de estratégia, tais dias vai fazer outro. Então, isso termina sendo até mais motivador, né, para o paciente aderir à dieta. Eu achei isso bem bacana. Tem uma pergunta aqui de Camila. Peraí, Camila, deixa eu. Porque eu tô aqui, eu sou tão doida que eu tava mexendo no mouse do computador, pensando que eu tava mexendo no celular. É que tem coisa que só eu faço. Eu acabei de descobrir resistência à insulina e o endócrino me passou sibutramina. Acho que é esse o nome, não sei. E Forxiga. É esse o nome mesmo, Camila? Depois me diga. Decidi não tomar e ir ao Nutri e praticar atividade física. O que acham? E aí, Tati? Vou deixar a Tati responder primeiro. então, a sibutramina, esse tratamento medicamentoso é totalmente da conduta do médico, né? Eu acredito que escutar uma segunda opinião pode ser bem proveitoso, tá? Pode ser que o grau de resistência à insulina que você tenha precise de tratamento medicamentoso, mas não é tão comum utilizar a sibutramina para a questão da resistência à insulina, não é indicação do medicamento. Pode ser que ele tenha, né, orientado, pensando num caso clínico, na sua história, que a gente não conhece. Tá? Então, o nutricionista e o professor de educação física são essenciais, e eu oriento que você escute uma nova opinião médica para ajustar essa necessidade de medicamentos ou não, tá bom? Não dá para o nutricionista não substituir o endócrino, nem ao contrário. Então, eu lhe sugiro uma outra opinião médica. Porque o que acontece? A gente não pode chegar e dizer, não, o médico está errado, o médico está certo, primeiramente porque é a conduta dele, quem vai saber vai ser ele. Certo? Se você não está se sentindo segura com essa conduta, você não está querendo fazer, né? Aí o ideal é que você pegue outra opinião, né? Para ver o que é que outro profissional diz, ou então volte para ele, né? E diga, mas se eu fizer essas outras estratégias, pode ser que dê certo, né? Porque o que acontece? Quando o médico pega o paciente, e ainda mais no caso de Camila, que tem o sobrepeso, tem resistência à insulina, né? Então aí eles unem várias coisas e aí eles medicam, né? Porque ele não sabe qual é a realidade do paciente. Ele não sabe se você vai chegar em casa e você vai fazer 5 dias por semana atividade física e vai procurar um nutricionista e vai aderir à dieta. Né? Então, ele precisa fazer o papel dele. Agora, a partir do momento que você faz o acompanhamento e ele vê que você está aderindo a outras estratégias, né? E aí ele percebe que você tem uma equipe multiprofissional que está acompanhando você, aí esse medicamento possivelmente ele seja retirado, né? E você fique só com as outras estratégias, ou você passe só um tempo com ele, né? Para regularizar melhor e depois você sai. Então, assim, tem que ser algo que é trabalhado em equipe. Não tem como eu dar uma opinião, ou Tati, né? Eu, enquanto profissional de educação física e Tati como nutricionista, para condenar, né, o médico ou para dizer que ele está certo, porque aí isso é conduta dele, né? Não tem como a gente se meter, seria até antiético da parte da gente a gente fazer isso, tá, Camila? Então, se você não se sente segura, procure outra, né, opinião, procure uma segunda opinião e aí faça, né, o balanço e veja o que é que você pretende seguir, tá? Então vamos lá para outra pergunta, né? Que as pessoas dizem muito, e é uma coisa que eu adoro comer, isso sempre teve na dieta que Tati me passou, né? Não pode comer batata doce. Eu adoro batata doce. É bem comum, né? E, como eu disse, os tubérculos são alimentos que têm carboidratos complexos e são bem indicados, né? No cardápio de um paciente diabético. E aí a gente precisa, de fato, da orientação do nutricionista, porque, para vocês terem uma noção, o impacto desse carboidrato lá na glicemia, do açúcar no sangue, varia, inclusive, de acordo com a forma de preparo. Então, se a gente tirar a casca, o benefício é menor. Se a gente fizer chips de batata doce no forno e essa batata desidratar, também esse impacto glicêmico é maior. Então, digamos que pode, logicamente, é um tipo de tubérculo super indicado. Na verdade, eu acho que o maior mito é em relação à batata inglesa, né? Que muitas pessoas acham que também não pode entrar no cardápio.
e pode sim, tá? Tem um pouquinho menos de fibra do que a batata doce, mas é super possível de incluir. E aí também, dependendo da forma que for preparada. A gente não está falando de batata frita, a gente está falando de uma batata cozida, né? Junto com um frango, junto com ovos, junto com a salada, então que vai dar esse impacto na glicemia modificado, que é o que a gente estava comentando sobre a carga glicêmica. Então, a batata doce, como todos os outros tubérculos, são super possíveis de serem incluídos, sim. Tem inclusive outra coisa que foi algo que eu lhe perguntei. Eu não posso fazer feira que eu aperrei essa mulher, né? Toda feira eu aperrei, aí eu vou na seção dos diet e aí ela sai mandando eu tirar tudo. Eu boto tudo dentro do carro e tirar tudo que ela manda eu tirar, né? E uma do em relação justamente à batata inglesa é porque aqui em casa tem air fry, né? Então tem muitas pessoas que acham, né, que assar a batata inglesa na air fry pelo fato de não colocar o óleo, então termina sendo saudável. E aí, Tato, me diga o que foi que você me falou quando eu perguntei a você já de comprar aqueles saquinhos já de batata inglesa para fritar na air fry. Que eu acho que isso é Se eu, algo que as pessoas fazem e eu nem fazem. lembro mais exatamente o que foi, mas assim, são coisas importantes. Primeiro, será que tem só batata inglesa ali? Às vezes tem até algum amido, algum tipo de carboidrato, né, naquele alimento que teoricamente seria só um alimento congelado. E assim, é pensar que a alimentação, né, independente de ser para o diabético ou não, é autocuidado. Será que vale a pena a gente, né, esse tempo, existe tanto trabalho assim, a gente fazer uma batata, né, descascar uma batata em casa, fazer sua própria refeição. Então, essa desculpa de que eu não tenho tempo, principalmente agora, nessa época de pandemia, não está colando mais e a gente precisa se colocar como prioridade. Né? Então, é realmente fugir de tudo que a indústria tenta nos colocar como prático. Quando a gente vai olhar lá nos rótulos, tem algum conservante, né? Tem algum carboidrato escondido, como a gente já conversou bastante sobre aquelas bebidas proteicas que não tem açúcar, mas colocam lá um amido, algum tipo de espessante, né, que tem um impacto importante na glicemia, e às vezes a gente gasta muito dinheiro e diz que o diabético gasta muito dinheiro para se alimentar bem, porque a gente quer viver de produto diet e esquece do que a gente tem de produto in Então, natura e receitinhas que a gente pode fazer em casa. e sabe o que foi que eu vi? Você me respondeu, você pediu para ver se dentro da batata tinha óleo. Aí eu vi que em todos os sacos tinha lá que era pré-frita. Ou seja, todas elas tinham óleo, Né? né? Agora, aproveitando isso, foi algo muito. Eu não sei se tem alguém, se tiver, por gentileza, acene aí. Hoje a gente teve uma discussão bem rica, né, no grupo do GAD-RN, que é só com pessoas com diabetes aqui do Rio Grande do Norte, né? E aí o pessoal estava falando sobre o quanto é caro e até colocou comidas para diabético, né? E eu entro naquela questão. Todas as comidas para diabético que eu gosto, porque eu sou da praticidade, é que eu boto no carrinho do supermercado, tá, me obriga a tirar, né? Então, vem aquela questão. Para se alimentar bem, o diabético precisa gastar dinheiro? Precisa ser caro? Não, de forma nenhuma, né? Então, quando a gente pensa porque a gente precisa consumir produtos diet, né, zero açúcar, e aí muitas vezes esse produto nem é saudável, né? A gente come um produto, um chocolate, por exemplo, sem açúcar, que a indústria entupiu de gordura e gordura saturada, que vai descompensar lá o perfil lipídico, aumentar o colesterol, né? Não tem adição de açúcar, de sacarose, mas ele colocou lá uma farinha, um amido, que também vai prejudicar esse controle glicêmico. Então, a gente tem que e por passos, né, da educação nutricional. Muitos pacientes estão muito acostumados com o sabor do adoçante, né, do produto industrializado, mas a gente consegue sim, né, colocando comida de verdade. Então, as frutas, as verduras, os legumes, a gente consegue fazer biscoito em casa, a gente consegue fazer panqueca, sorvete. Então, é realmente procurar a orientação de uma pessoa, de um nutricionista, para fazer com que você tenha autonomia e retome o prazer, né, pela alimentação saudável de uma forma barata, né? Então, a nutrição adequada é aquela que prioriza tanto o sabor como os hábitos, tá? Como a questão financeira, isso tem que ser realmente muito individualizado para cada paciente. Tato mandou um alô aqui, comemoração dupla profissional da educação física e nutrição incríveis. Beijo, Rafa.
Em relação à batata inglesa, olha só como é interessante a gente esclarecer esse tipo de coisa. Jaciara disse que tinha deixado de comer batata inglesa, aí botou, que bom saber. Né? Então, o que é uma orientação? Né? E às vezes o pessoal fica Sim, sem nutricionista achando que é muito caro, né? Mas só que muitas vezes você gasta para comer errado muito mais. Né? Então, assim, a economia que você vai com fazer de certeza. produto diet, que na verdade, em mim, pelo menos, dá muito estufamento, gases, dor no estômago, diarreia. Então, eu particularmente não me dou com essas comidas para diabéticos, porque a maioria delas, biscoito, brigadeiro, essas coisas, normalmente me faz mal, tá? Vamos para outra pergunta, né? Que a hora já está avançando. Demorou, mas também começou, né? Produtos, essa daqui é interessante, né? Esse daqui eu sinto, na real, você vai dizer por quê. Produtos sem lactose aumentam a glicose, verdade ou mito? Então vamos lá, de uma forma bem prática. Né? A lactose é um carboidrato que é formado por dois monossacarídeos, duas moléculas de carboidrato simples, que são a galactose e a glicose. Então, por exemplo, se a gente tiver um iogurte com lactose e um iogurte sem lactose, o sem lactose simplesmente a indústria colocou lá a enzima lactase e já vem quebrado essa lactose. Então, a glicose já vem solta, né, ali no produto. E o produto com lactose, quando chegar no seu intestino, né, essa enzima vai fazer essa função, então vai demorar um pouquinho para ter um impacto na glicemia. Então, por isso que a percepção dos diabéticos, né, de consumir um produto com lactose e a glicemia já aumentar numa velocidade bem maior. Mas também a gente precisa pensar na quantidade total de carboidrato, que é a mesma, e associar, né, esse iogurte, por exemplo, com a fibra, com a linhaça, com a aveia, ou com oleaginosa, né, uma castanha, uma amêndoa, enfim, que vai conseguir retardar a absorção intestinal dessa glicose. Então, a percepção é justamente por isso, porque a gente já ingere a glicose, né, pronta para ser absorvida, então esse impacto na glicemia é mais rápido. O que é bom para um, às vezes não é bom para outro, né? E na Isso. diabetes a gente também tem a possibilidade de. As pessoas falam muito da diabetes tipo 1, que é mais perigosa, que é isso, que é aquilo. Mas eu acho que o lidar, às vezes, é mais fácil. Porque a gente tem vontade de comer um negócio desse, a gente faz a contagem de carboidrato, aplica a insulina e tá tudo certo, né? E aí eu acho, às E aí vezes, mais. pensar que, apesar de mais comum para o diabético tipo 1, a contagem de carboidrato também pode ser utilizada como estratégia educacional para o diabético tipo 2, justamente para ter essa autonomia maior, né? E aí, só frisando para, né, os diabéticos que têm intolerância à lactose, que não seria indicado rotineiramente a inclusão de produtos sem lactose na dieta, né? Porque a grande maioria desses produtos, né, a gente não consegue realmente ter controle se essa lactose foi toda digerida, né, previamente, e chega lá no intestino, pode causar algum tipo de malefício, né? E aí aumenta a questão inflamatória, a permeabilidade do intestino, isso tem tudo a ver com controle glicêmico, então o ideal é que se vá fazendo meio que um desmame, melhorando o intestino para consumir, né, alguma quantidade de lactose na dieta. Acho que a Jaciara está perguntando sobre linhaça. Eu ia Jaciara botar tem aqui. duas perguntas rapidinhas. Sobre se linhaça pode ser consumida todo dia, né? E tem a da tapioca. Então, a questão é tudo muito individualizado, não vejo problema nenhum em se consumir a linhaça dourada, a linhaça marrom todos os dias, né? Tem vários benefícios, vários micronutrientes, rico em fibras insolúveis, então é um ótimo alimento. E a questão, acho que, da tapioca e da crepioca. Então, de uma forma bem rápida, que as pessoas, muitos diabéticos, né? A população em geral começou a trocar o pão pela tapioca, né? Por um mito que o glúten seria um potente agente inflamatório, né? E a gente precisa individualizar muito essa conduta. Existem algumas doenças, né? Existe a doença celíaca, que são pessoas realmente alérgicas ao glúten, que aí vai ter no pãozinho, na cevada, né? Em tudo que tem trigo. E tem algumas condições clínicas que a gente faz uma restrição, sim, de glúten, tá? Mas no diabético, essa condição não necessariamente está associada, nem todo mundo vai ter uma hipersensibilidade a esse glúten. Então, quando a gente pensa na troca do pão pela tapioca de forma isolada, a gente sai perdendo, né? Porque a tapioca concentra uma quantidade de carboidrato muito maior do que o pão. Então, por exemplo, 2 fatias de pão, se a gente for trocar por goma de tapioca, são 2 colheres de sopa de goma. Bem difícil alguém comer uma tapioquinha com 2 colheres de sopa de goma. E aí é colher rasa, não é uma montanha.
né? Pior que come. Então, Agora, a crepioca já dá uma reduzida, porque a gente usa menos goma, coloca um ovo, coloca uma fibra. Então, pensando no alimento isolado, né? Mas não estou dizendo que o paciente diabético não pode comer tapioca. Que aí vai precisar ver qual é a quantidade de carboidrato total da dieta, qual é a qualidade, com o que está associada essa goma. Então, são muitos aspectos para a gente incluir ou não, em que fase da diabetes ele está, qual é o nível de controle glicêmico que esse paciente já tem, e aí a gente consegue incluir ou retirar. isso é bom porque tem que ser individualizado, né, Tati? E às vezes o que é que acontece? A pessoa, às vezes, não tem condição de pagar o nutricionista, ou às vezes quer seguir a dieta do outro, mas a dieta do outro é do outro. Né? Não tem como seguir, não, porque é para diabético, ele é Sim, diabético também, eu vou fazer a dieta dele. sim, Né? Então, assim, a alimentação em questão de quantidade, né? De quantitativa e de qualitativa é totalmente diferente de uma pessoa para outra, né? totalmente. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, vamos para agora para aqui seguir a pauta. Né? Essa daqui também é interessante. Né? Não pode pular refeições e passar muito tempo sem comer. E aí, Tati, verdade ou mito? Então, depende, né? É um mito porque é algo bem individualizado. Então, quando a gente Não, acabou de falar sobre um intermitente, pouquinho né? sobre o jejum intermitente, é uma estratégia possível, mas vai ter diabético que com mais de 3 horas de jejum já vai ter uma hipoglicemia, tá? Enquanto o outro vai conseguir fazer um protocolo de jejum até com uma quantidade de horas bem maior, né? A gente não precisa falar aqui em protocolo, mas é algo muito individualizado. Então, tanto dá para comer de 3 em 3 horas, como fazer jejum intermitente, como fazer low carb, depende de qual paciente, em qual momento ele está. E sempre acompanhado com o nutricionista, né, para entender de medicamento, de horário de atividade física, como é que está essa resposta glicêmica. Então, essa coisa de comer de 3 em 3 horas já caiu por terra, né, há muito tempo, independente da população. Seja para a população saudável, como para o diabético. Então, depende de uma avaliação realmente específica para a gente indicar isso, tá? E aí, muitas vezes, essa alimentação tradicional de comer de 3 em 3 horas é muito confortável. Então, a grande maioria dos pacientes tem uma adesão muito maior com a restrição calórica regular, com aquelas 6 refeições ao dia, e a gente não pode dizer que outras estratégias são superiores. Os estudos mostram que a gente tem segurança nessas estratégias como o jejum e o low carb a curto prazo, e a boa e velha restrição calórica contínua, né, tem benefícios iguais a todas essas estratégias. Então, precisa ser algo bem acompanhado e quem vai indicar é o nutricionista de acordo com o perfil do paciente, né? Qual estratégia ele aderir melhor e aí por quanto tempo aquilo seria benéfico para o paciente. Perfeito. Já que não tem nenhuma pergunta aí, né? Deixa eu Boa seguir noite, aqui. Rafael. Rafael é um paciente modelo aí. Olha aí, tá vendo? Boa noite, Rafa. Esse daí vai reverter a resistência à insulina rapidinho. Ô, Depois eu coisa vou botar um boa. depoimento dele no Tem, né, Instagram. Tati, quando a gente consegue reverter Sim, é o pai de esses Jéssica. quadros dos pacientes, né? É o que move, né, o trabalho da gente. Isso, com certeza. Então, bora lá. Tem outra pergunta aqui, que ela é meio capciosa, certo? E qualquer coisa eu posso entrar também na discussão. Precisa se Sim. alimentar antes de fazer exercício físico, mito ou verdade? Então, é mito. O que a gente precisa ter é uma glicemia segura, né? Para fazer. Então a gente sempre faz essa orientação, porque a gente sabe que no dia a dia do paciente, muitos não têm lá o glicosímetro para saber como é que vai estar essa glicose. Né? Então a gente sabe que ir para fazer um exercício com a glicemia abaixo de 100, por exemplo, seria perigoso. Né? Justamente porque o exercício físico tem uma estratégia, né, consegue captar a glicose independente da insulina. Então, né, no desenrolar desse exercício, a glicemia pode baixar muito e essa pessoa pode ter hipoglicemia. Mas, se daqui a 3 horas atrás eu almocei e vou para o exercício físico e deu lá 120, 130, ótimo. Não necessariamente ele fez uma refeição pré-treino imediata. Então, o que a gente tem que ter segurança, né? Aí você pode falar um pouquinho melhor, como é essa faixa segura de glicemia para o paciente começar a fazer exercício físico. Mas não necessariamente precisa de uma alimentação específica. Isso também vai depender do planejamento do exercício do dia, né? Então, isso é Sim, algo para ser combinado, né, entre o nutricionista e o profissional da educação física,
porque dependendo da fase da dieta dele, ou da Do fase tipo de exercício, né? dele, né? Aí vai precisar ou não, ou até de repente repor algo no momento do exercício, né? Então isso é muito particular, né? E aí é por Sim, isso que é importante, né? A junção dos dois, porque se eu estou fazendo um tipo de treinamento que exija que ele se alimente mais, isso tem que se encaixar, né? Então sim, não pode ir um para um lado e outro individualizar para o outro, mesmo. né? Então tem que ser de fato individualizado. E aí, como a gente não vai discutir para qual, de repente a gente possa até depois marcar alguma outra live para discutir esse tipo de coisa, mas como isso não é pauta, né? Mas se tem a necessidade ou não de se alimentar, mas não, até porque. Peraí, que tá dando um problema aqui na minha. Vou chamar a Dani de novo. Dani, dá um oi aqui para eu te chamar. Chamei Dani de novo. Espera aí que a gente continua. Tô aqui, tá me vendo? Pronto? Pronto. Vamos Então, o voltar. Instagram hoje ele tá revoltado com minha Tá, pessoa, é com porque você. disse aqui que eu tinha realizado um monte de ação e que estava limitando minha ação no Instagram. Eu quero fazer nesse Instagram, não tô fazendo nada. A gente tava falando o quê? Que eu já me esqueci. De tanta A raiva que eu gente fiquei desse finalizou a Instagram. questão do exercício e da glicemia, né? Da E da questão de ter que se glicemia. alimentar para fazer o exercício. Vamos para a próxima. Exatamente. Vamos para a próxima. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta em relação a isso? Não, né? Não Obrigada, pode. Tati. Isso é interessante e foi discutido agora nesse fórum, né, americano. Diabético não pode fazer dietas hiperproteicas, mito ou verdade? Então, é a live do depende, né? Então, a gente precisa entender qual é a fase desse diabético, né? Então, a gente sabe que as complicações do diabetes, né, tem associação com função renal, que é o que a gente chama de nefropatia diabética, né? Então, a gente precisa ter o controle dessa função renal, né, para conseguir indicar ou não essa dieta hiperproteica e hiperproteica até que ponto? Com qual objetivo? Que na hora que a gente pensa que está reduzindo, vou fazer uma estratégia com redução de carboidrato, a gente precisa completar com proteína e gordura, né? E aí precisa ser muito bem avaliado por quanto tempo e qual é o perfil desse paciente. É um paciente que já tem alguma cardiopatia, né? Que tem algum grau de esteatose hepática, de gordura no fígado. Ah, não, a gente vai fazer uma dieta hiperproteica porque é um paciente que está precisando ganhar massa muscular, né, a médio prazo e tem o controle glicêmico ok e a taxa de filtração glomerular, né, ou seja, a função renal está super organizada e com acompanhamento. A gente não pode pensar em passar uma vida, por exemplo, numa dieta hiperproteica, né, com um paciente que nunca conseguiu ter um controle glicêmico bom. A gente ia empurrar a ladeira abaixo e fazer com que uma disfunção renal chegasse antes do tempo. Tá? Então, Verdade. pode, desde que acompanhado por um tempo específico e, né, com todos os exames ok para a gente conseguir ter segurança nessa estratégia hiperproteica. E aí eu vejo que acabam que as pessoas que fazem tentam melhorar a alimentação de forma sozinho, sem orientação, é bem provável que isso chegue a dietas hiperproteicas perigosas, né? Fora da recomendação de uma dieta hiperproteica segura, porque vai tirando carboidrato e aí vai comendo, né? Tira a batata e come só
o ovo, a carne, o leite, o iogurte, e aí as pessoas vão, né, perdendo realmente, pode até melhorar lá o controle glicêmico, mas não tem noção, né, de como o organismo, de uma forma geral, está se comportando. Então, é algo bem perigoso que precisa de um acompanhamento bem específico. E se fosse a troca só da alimentação, já não estava bom, né? Mas o problema é que aí o pessoal começa a ver as outras pessoas, né? E aí ele quer fazer a mesma suplementação que às vezes nem precisa, né? Da outra pessoa. Isso, Aí começa BCAA, isso. Aí vem a creatina, sobrecarga, aí vem, né? Aí tem, inclusive, pessoas que não têm diabetes, né? E já vem. Algumas Sim, pessoas têm problema no rim, meu irmão já teve algum problema em relação a isso por conta da quantidade de suplemento que ele vinha tomando indiscriminadamente, né? Porque estava sim, treinando, queria ver resultado e tal, tudo, e aí não estava fazendo algo que era individual para ele, né? E aí eu entro em outra coisa aqui, que na verdade são duas coisas, né? Que às vezes o pessoal limita muito, não restringe só a alimentação, mas às vezes restringe objetivos, sonhos, metas, resultados, porque muitas vezes o diabético ele quer, por exemplo, ser atleta, né, de alguma modalidade esportiva, quer ser atleta de fisiculturismo, gosta, né, de treinar e ele quer treina para uma estética, né, maior, e aí, às vezes, para que ele atinja esse objetivo, ele precisa suplementar, né? E também sim, ajustar esse tipo de dieta. E a pessoa, muitas pessoas desestimulam ele. Não, mas você não pode fazer isso porque seu rim vai sobrecarregar. Então, isso daí, dependendo de como esteja, limita muito, né? E às vezes as pessoas nem vão atrás porque alguém já desestimulou, né, lá atrás. E aí é bom quando você frisa isso porque você mostra que isso é possível, né? Que não é, a diabetes não vai limitar, né? Você só precisa reorganizar algumas coisas da sim. sua vida. E aí entra para outra questão, que é diabéticos não podem tomar suplementos como creatina, porque sobrecarrega os rins. E Né? aí, mito É ou um mito também, né? A suplementação de creatina é segura, desde que, né, novamente associada a um controle glicêmico, função renal, né, e por períodos curtos de tempo, né, para a gente estar sempre fazendo suplementação e reavaliando. Inclusive, a própria Sociedade Brasileira de Diabetes, né, tem isso bem estabelecido. E a creatina tem função que vai bem além da questão de melhora de tônus muscular, de hipertrofia, né? Ela hoje é caracterizada como antioxidante. Então, o uso da creatina é seguro, sim, em diabéticos, desde que bem prescrito, dosagem e tempo, né, para ser feito de forma segura. bacana. Boa noite, Popó. Popózinho entrou aí. Vamos para a última pergunta, para a gente fechar e abrir para as perguntas do pessoal. É, Diabéticos, né, devem comer bastante fibra porque ajuda a controlar a glicose. E aí, fibra ajuda? Ajuda. Sim, fibra ajuda, né? Então, é pensar que E várias dentro outras coisas, né? Né? Então, fibra dentro de um contexto de alimentação saudável também não de forma aleatória, né? Então, eu vejo bastante as pessoas, eu vou comer linhaça ou aveia, coloca lá a linhaça no feijão, coloca na vitamina, coloca na sopa, coloca né, em várias refeições. Então, a gente tem que pensar que a fibra, sim, é um componente que não vai ser digerido, né, pelo sistema digestivo, então vai controlar a velocidade de absorção de glicose. Então, aquele impacto na glicemia, aquela carga glicêmica é auxiliada, né, com a ingestão de fibras. Mas a gente também não pode pensar em excesso, né? O excesso de fibras, por exemplo, pode diminuir a absorção de alguns minerais, como ferro, como cálcio. Então, tudo é individualizado, nada é aleatório na nutrição. Então, o consumo de fibras precisa ser priorizado no diabético, mas também não é aleatório, a gente tem uma quantidade específica que precisa ser atingida e em momentos oportunos, né, para que a gente consiga fazer esse controle glicêmico e não atrapalhe a absorção de outros nutrientes também tão importantes. Bacana. Pessoal, a gente encerrou a pauta, certo? Da nossa. Tati falou coisas não só relacionadas a diabetes, e é como a gente vinha falando no início, a alimentação do diabético é a alimentação que deveria ser
Não deveria ser, não. É a alimentação que é Sim. AD. Né? Então, não serve só para diabético, serve para toda e qualquer pessoa. Tayane Lima, eu acho que é sua irmã batendo palminha aqui. Minha Né? Então, eu irmã, queria saber se vocês tinham mais alguma pergunta, mais alguma dúvida que vocês gostariam de isso. tirar, aproveitar que Tati está aqui toda disponível só para vocês. Obrigada, Popó. Popozinha está dizendo aqui que está amando a live. Tatiana Fortunato colocou aqui, live incrível, super esclarecedora. Tati, Futura Nutri. Eu acredito que as perguntas que eu recebi no Instagram, a gente, né, respondeu Já todas, que era é. muito em relação a essa questão de pular a refeição, de E do jejum jejum, intermitente, né? é. Você vê que as dúvidas, elas são muito incomum, né, das Sim. pessoas. Então, gente, vamos, né, encerrar a nossa live. Queria agradecer, né, a Tati pela disponibilidade, pelo show que ela deu. Eu sabia que ela ia chegar aqui, ela ia, né, arrasar, porque eu conheço meu gado, né, já de muito tempo. E já fazia muito tempo que eu estava, né, insistindo e ela, meio tímida, né, Tati? Vamos fazer outras, Ela vamos tem que fazer fazer mais outras. live. Tem Vamos, que fazer mais live para a gente discutir prometo. aqui, porque essa live aqui, o que Tati passou para vocês é coisa que, assim, às vezes, talvez vocês iriam aprender só diante de muita consulta, né? Ou diante de muito estudo. Então, ela colocou, assim, coisas de extrema importância que, com certeza, né, vai ajudar todos que assistiram. E a Tati, eu só tenho, Tati, a agradecer, né, pelo convite aceito e também me disponibilizar quando você precisar de algum esclarecimento no seu Instagram. Terminou que foi no seu, né? Porque o Instagram hoje ele não está Foi, bem. foi. Se eu deu tanto problema, acabou sendo meu. Mas eu Eu que gostaria de agradeço agradecer, o tá, minha convite, pessoa? né? Acho que é um tema super pertinente. É muito bom estar conseguindo ajudar as pessoas de uma forma geral, desmistificar, né? Tirar da cabeça que a alimentação saudável, que o diabético é cheio de proibições, né? Que a nutrição pode ser bem mais simples e que a gente pode levar isso de uma forma mais leve. Né? Então, eu agradeço pelo convite. E aí, as dúvidas que tiverem, que forem surgindo, deixando lá no post, de qualquer coisa até a gente emenda em outra live para essas dúvidas. Tati, só não Obrigada a esqueça todo de mundo pela salvar, certo? participação. Só não esqueça, já que é você que está gravando, de salvar, certo? A live, porque a gente vai fazer os recortes, né? Para quem não assistiu, porque muitas vezes o pessoal não tem condição de assistir no horário, né? Então aí a gente faz os recortes das perguntas, né? Pois já me diga como é que salva, que eu não sei não. Não, aí vai aparecer. Eu não sei Tá, dizer assim, certo. eu não sei dizer assim, não, Tá. mas você olhando, você tem lá, eu acho que é Então tá compartilhar com o bom. IGTV, Então vamos. alguma coisa desse tipo. Aí você compartilha, porque eu Tá, salvo do seu, faço os recortes. E a gente vai tá jogando, bom. colocando coisas muito importantes, né? E aí quem não teve como assistir, né? Agora pode assistir ou completa, mas às vezes o completo o pessoal não tem tempo, né? Então a gente vai soltando aos poucos, até para que as pessoas venham a absorver a informação aos poucos e vai ficar bem legal. Tá? Então, pessoal, beijo para vocês, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Tati. Tchauzinho, obrigada. Tchau, tchau.